A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, uma boa tarde, que Deus venha te abençoar ricamente na presença do Senhor, que você nesse dia venha ser sempre cheio do Espírito Santo, que você seja agradecido a Deus. Estamos aqui cheio da presença do Senhor, felizes, alegres, e sempre gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos presenteado, com vitórias, bênçãos. O Senhor tem nos sustentado muito mesmo nesta caminhada ministerial e temos realmente tentado estar mais na presença de Deus e se afastar mais deste mundo ardio e corrompido. Então, hoje o dia está bom, né? Já tem sol, graças a Deus. Não importa o tempo, sol, chuva, frio, calor, neve em algumas regiões do mundo aí, mas o que importa é que tudo coopera para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Meus irmãos, hoje eu quero estar falando uma mensagem extraordinária que o Senhor tem colocado em meu coração para transmitir para cada um. Se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 14 e o 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 16 nos diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Graças ao bom Deus, que palavra extraordinária! E com certeza quero estar falando sobre essa diferença do homem natural. Homem em si, claro que eu me refiro a homem e mulher, né? E do homem ou da mulher espiritual. Meus amados irmãos, hoje vivemos um tempo e que tudo precisa ter o discernimento espiritual, que é um dos dons do Espírito Santo, né? Discernimento de espíritos, né? Então muitas pessoas hoje elas se defendem, né, ou querem se defender, né, com algo que não as protege. Porque muitos falam, você está me julgando. Não, a questão não é julgar. A questão é que a palavra de Deus ela tem um parâmetro tão claro e tão objetivo que é falado assim, que não julgue para não ser julgado. Entendeu? Mas a palavra de Deus nos dá um respaldo tão grande, tão seguro, né? Porque nós sempre falamos assim, olha, não distorçam a palavra de Deus para não serem condenados, entendeu? Então a palavra de Deus está aí, ela tem que ser discernida espiritualmente, como nos diz aqui, né? Esta mensagem e fala do homem natural, do ser humano natural, né? Que eles não entendem as coisas espirituais. E muitos que se dizem ser de Deus, né, os crentes dizem ser de Deus, eles falam das coisas de Deus, mas eles não têm a interpretação espiritual das coisas de Deus. Então eles falam, você está me julgando, quem é você? Né? Isso eu falo em regra geral, você não paga as minhas contas. Então o que nós vemos hoje o carro-chefe de muitas pessoas, você não paga as minhas contas. Então quer dizer, são pessoas carnais, né? O homem carnal falando isso, entendeu? Que não tem consciência e não tem o discernimento das coisas de Deus. Por quê? Porque querem viver da maneira que eles querem viver, entendeu? Eles falam que tem Deus, eles falam que ama Deus, mas falam da boca para fora, né? Por quê? Porque são pessoas ocas por dentro, são pessoas vazias por dentro, não têm o Espírito Santo, não têm uma vida diante de Deus, uma vida pairada, uma vida prumada e centrada na palavra de Deus, né? Eu achei muito interessante que ontem uma pessoa me disse que olha só como que essa pessoa disse que vê Jesus. Ela disse que vê Jesus calmo, com um sorriso maroto. Meu Deus,
Se nós formos analisar essa palavra maroto no dicionário da língua portuguesa, significa pessoa viva, pessoa esperta, significa pessoa malandro. Então quer dizer, ela disse que Jesus tem um sorriso de uma pessoa esperta, Jesus, ela disse que tem um sorriso malandro. Então quer dizer, a pessoa não tem conhecimento do que fala, não sabe o significado de palavras, entendeu? Então quer dizer, é uma pessoa que se diz que tem Deus, mas não tem o conhecimento de Deus. Ela acha que Jesus é light, né? Então Jesus não é assim. A palavra de Deus em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você não pode ter uma vida light. Ou você é centrado em Deus, ou você é centrado no diabo. Você não pode ficar em dois muros, né? Cochear entre dois pensamentos. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Tanto que a palavra do Senhor fala em Gálatas capítulo 6, diz assim, olha, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Se semear da carne colherá. Se semear do Espírito ele colherá. Então são pessoas que são pessoas carnais, se dizem crentes, mas são pessoas carnais, não tem uma instrução bíblica. Então quer dizer, é a mesma coisa que o patriarca Jó. Ele era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal, mas ele não tinha intimidade com Deus. Esta pessoa que falou isso, que Jesus tem um sorriso malandro ou maroto, que vê Jesus assim, essa pessoa vê Jesus assim, né? Ela não tem intimidade com Deus, essa pessoa não tem uma intimidade profunda com Deus, só conhece a Deus. E tanto que Jó falou no capítulo 42, pois bem, Senhor, eu só ouvia falar de ti. Então quer dizer, passou por tudo isso para reconhecer que ele começou a entender que eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso estar mais íntimo da palavra de Deus. Quer dizer, o que eu estou falando aqui, crescimento e maturidade espiritual. A própria palavra de Deus nos instrui, olha, cresceis no conhecimento e na graça. Aí tem aqueles julgadores, né, que fala dos cursos de teologia. Eu já falei aqui, teologia significa, tem duas palavras, tel e logia. Tel, Deus, logia, estudo, né? Ou ciência, ciência que estuda a Deus. Você vai aprender tudo relacionado a Deus, tudo ali na palavra de Deus, você vai aprender. Então não julgue sem ter conhecimento das coisas, como esta palavra maroto, que significa que é uma pessoa esperta, significa que é uma pessoa malandra. Então quer dizer, para tirar proveito, mas o meu Senhor, o meu Jesus, Salvador, né? Autor e consumador da fé, o meu Senhor é santo, como diz a palavra em 1 Pedro, sede santos como eu sou santo, diz o Senhor, bendito seja o nome de Deus. E o homem natural, ele não entende. Você fala, você explica, mostra várias vezes, ele não vai entender as coisas de Deus. Por quê? Porque ele acha que é loucura. Mas do momento que ele aceita Jesus, o Espírito Santo está sobre ele, ele vai começar a ter a interpretação das coisas sobrenaturais. Aí ele passa a um convívio com Deus, ele vai começar a aprender e ter uma intimidade com o Senhor. Isso é gratificante, isso é coisas abençoadas. Quando nós aceitamos Jesus, nós não entendemos nada, talvez nós ficamos até perdidos, mas quando recebemos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, então nós começamos a interpretar as coisas de Deus. Como diz ali que a pessoa espiritual, ela entende das coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Então, essas são as diferenças da pessoa espiritual que entende as coisas espirituais, do homem natural, que são loucuras as coisas espirituais. E o homem carnal que se diz que é de Deus, mas não tem aquela intimidade. E esta pessoa diz que, mais ou menos assim, que ela diz que nós não temos que ser 24 horas espirituais.
ela fala que pessoas que vivem assim são pessoas fanáticas. Então quer dizer, meus amados irmãos em Cristo Jesus, quando você acorda, você está com Deus, você começa a falar com Deus. Quando você vai lanchar, o teu lanche, tudo é agradecido a Deus. O seu caminhar, a sua escola, a sua faculdade, a igreja, tudo, o seu trabalho, a sua empresa, tudo tem que ter Deus. Tudo é de Deus. Então quer dizer, ela quis dizer assim, que você tem que, digamos assim, tirar um tempo, ou tirar Deus, colocar Deus de lado um pouco, e você viver a sua vida. Os que são de Deus, vivem para Deus. Você não pode se afastar um pouco da presença de Deus. Sabe por quê? Simples. 1 Pedro capítulo 5 nos diz assim, que o diabo está ao nosso derredor, bradando como leão, porque se ele achar uma brecha, ele vai entrar. Por quê? Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Seja 100% de Deus. Seja 100% Jesus. Que o Espírito Santo esteja 100% sobre a sua vida. Então não tire nenhum micro de segundo da tua vida, nenhum mililésimo de segundo da tua vida. Não permita que Jesus saia da tua vida em nenhum instante, nenhum tempo. Não. 100% Jesus na nossa vida. Essa pessoa é considerada pessoa carnal, não que é voltada para as coisas carnais, mas tem muitas coisas carnais. Por quê? Porque é voltada também para muitas coisas da carne, entendeu? Então assim, você 100% Jesus. Jamais tire Jesus, não importa o tempo. Nunca permita que Jesus saia da sua vida. Porque você tem que ser 100% cristão, não 99,99, 100% cristão. Então, é lamentável ouvir pessoas que dizem esses tipos de coisa, que não entendem das coisas de Deus, que não têm intimidade com Deus. Por quê? Porque não tem o discernimento espiritual, não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então, se torna até uma pessoa natural. Por quê? Porque as coisas espirituais lhes são loucura. Como diz ali no versículo 15, que o espiritual, ele pode julgar, não julgar as pessoas, ele vai discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E o que é de Deus não pode ser tirado, porque ele não pode ser julgado, não pode ser julgado aquilo que ele fala diante de Deus e o que é de Deus. Então as pessoas hoje têm por mania de falar, mas você está me julgando. Então são pessoas que não entendem, são pessoas naturais, são crentes naturais ou crentes carnais, que não têm o discernimento espiritual. Tanto que nós temos a mente de Cristo, né? Então são isso que as pessoas não conseguem raciocinar direito, não conseguem amenizar as coisas, não conseguem fluir, absorver as coisas de Deus. Por quê? Porque elas são voltadas mais para o mundo, mais para os prazeres mundanos do que para ter os prazeres espirituais. Amém? Isso é de Deus, são coisas que vêm nos fortalecer. Você levanta, você tem que levantar 100% Jesus. Você vai tomar um café da manhã 100% Jesus. O seu almoço, 100% Jesus. A sua janta, 100% Jesus. Tomando banho, 100% Jesus. Na escola, faculdade, no seu trabalho, na rua, na igreja, 100% Jesus. É isso que nós temos que ser, um verdadeiro cristão autêntico. Não um crente que crê, que estremece, mas não obedece. Resumindo, não crê coisa nenhuma. Por quê? Porque, volto a falar e fixar neste ponto, são pessoas voltadas aos prazeres mundanos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz ali que quem ama o mundo não tem o amor do Pai. Então está provado que são pessoas que não têm o amor de Deus. Por quê? Porque elas são fechadas, os seus corações são fechados para as coisas espirituais. Então não aceita as coisas de Deus. Então essa é a diferença
da pessoa espiritual. Ela vive 100% no espírito. A pessoa natural, são loucuras as coisas espirituais para ela. Não que ela não possa ter as coisas espirituais. Do momento que ela aceitar Jesus, tiver uma vida digna diante do Senhor, ela vai ter 100% Jesus e ela vai saber discernir as coisas espirituais. E a pessoa carnal se diz que é crente, fala de Deus, prega a Deus, canta a Deus, mas é voltada para as coisas carnais, não sabe para onde vai e não sabe para onde fica, está em cima do muro, né? Então assim, vive cocheando entre dois pensamentos, precisa de Deus, vai na casa de Deus, ora por mim, isso e aquilo, né? Mas aí quando está tudo bem, volta para as coisas imundas que este mundo oferece. Então, são pessoas carnais, crentes carnais, ou crentes carnudos, né? Que amam os prazeres mundanos. Então esta a mensagem, esta é a diferença do espiritual, do natural e do carnal. Que você, meus amados irmãos em Cristo Jesus, se estiver vivendo nesta situação do natural e do carnal, ainda há tempo de você mudar a sua vida. Permita 100% Jesus na sua vida. O que o Senhor falou em Apocalipse 3? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Ali o Senhor não disse, olha, eu vou só ficar um pouquinho mais, eu volto, mas eu saio. Não, Jesus ele quer entrar 100% na sua vida. 100% na sua vida. Então, convide Jesus agora. Senhor, entra 100% na minha vida. Me instrui, Senhor, me dê condições para que eu tenha o Senhor 100% na minha vida. Que bênção, meus amados irmãos. Que coisa gloriosa. Que satisfação e que prazer estarmos na presença de Deus. Isso nos enche, nós nos transbordamos no Espírito Santo. Somos cheios do Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos? Que Deus venha te abençoar ricamente em Cristo Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo, não só nessa tarde, mas todos os dias da tua vida até o arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus venha te abençoar ricamente em Cristo Jesus. Deus abençoe.